KTO para vocês, para mim KTO ótima. O Felipe Simonetti preparou uma análise de lances do jogo do Atlético de ontem e a gente vai mostrar a partir de agora para você. Atlético cria chances, mas fica no empate. E aí? Então o que mais me chamou a atenção, assim, né? Eu acho que o jogo ele pode ser dividido em 3 momentos principais. Os primeiros 5, 10 minutos, que a gente vê um jogo bem trocado, Juventude querendo jogar, tentou até em alguns momentos uma saída mais curta, pressionando a saída do Atlético e não consegue ser efetivo. Depois disso, a gente vê 30, 35 minutos de muita superioridade. A gente viu muito o Atlético fazer isso, montado num 3-2-5, como é o tradicional com os 2 volantes, e principalmente um Bernard que consegue quebrar linhas assim com uma facilidade incrível, que a gente vinha comentando. A qualidade para ele fazer isso, ele vai encontrar essa bola no Franco, completamente pressionado, que inclusive vai gerar a situação do gol anulado do Paulinho. Então uma quebra de linhas lá atrás pela qualidade do Bernard gera uma situação clara de gol para o Atlético. Depois a gente vê essa superioridade durante todo o primeiro tempo e aí gira para o segundo tempo, o Milito agressiva mais o jogo. Ao invés do 3+2 com 2 volantes, claramente passa a jogar num 3+1, só o Otávio aqui. O Alan Franco ele vai estar lá na frente, do lado do Bernard, do lado do Paulinho, e o Júnior Alonso vira praticamente esse volante que a gente fala. Encontrando essa bola aqui no Arana, acaba que está pressionado, não vai gerar uma situação clara, mas isso foi o jogo inteiro. O Fux, o Alonso, até o Otávio encontrando outras possibilidades. E aí tem mais um lance que mostra claramente esse 3+1. Veja só, Otávio sozinho, é o momento em que o Milito decide agressivar ainda mais e ele vai montar um 3-1-5-1 em fase ofensiva. Olha o Franco ali no cantinho da tela. Ele está até mais avançado do que outros jogadores. Vai circular, o Alonso quase sempre protagonista assim, conduzindo. E vocês vão ver muito claramente a linha de 5 mais o Hulk na frente, Franco, Bernard e Paulinho aqui por dentro, Arana como um ponta e Scarpa como ponta. Mais uma bola do Alonso por dentro e o Atlético entrando no último terço. E a importância gritante do Alonso nessa primeira fase de construção e um time que, conseguiu progredir, conseguiu ser agressivo, conseguiu incomodar o adversário. Falta muitas vezes essa contrapressão que a gente comentou. Talvez saber dosar o momento disso. Inclusive, teve a oportunidade de ser contra-atacado e sofrer a virada. Você comentou muito bem o lance que o Oyama perde, podia ter só rolado do lado. E que, assim, tem o benefício de você tirar um volante e colocar um jogador de frente? Claro que tem, você procurar a vitória. Mas você tem que entender também o lado negativo, que é, por exemplo, você ter um jogador a menos para contra-pressionar. E aqui eu trouxe alguns números interessantes, falando, o levantamento ele pega ele de 24 de fevereiro até o jogo de ontem, 16 de julho. E aí um comparativo do desempenho de ontem, as barras verdes, com a média do Atlético ao longo desse período. Então a posse de bola muito melhor do que a média, foi a 4ª melhor desse recorte. Os passes muito melhor do que a média, 5º melhor jogo dentro desse recorte. Vamos pegar durante toda a fase Milito e uma parte da fase Filipão também. Passes para frente, consideravelmente melhor, 4º melhor jogo da temporada. Passes para o terço final, 81 passes para o terço final, também melhor que a média, o 2º melhor jogo. Se não me engano, perde só para o 4-0 contra o Caracas. Finalizações, 2º melhor também, 21 finalizações, na média de 12 por jogo. Gols esperados, 2,41 gols esperados. Aí a gente lembra aqui do lance do Scarpa, do lance do Vargas, e aqui não conta o gol do Hulk e nem o do Paulinho, porque como foram lances anulados, eles não vão entrar para conta, o que talvez estouraria ainda mais o número. Mas o que está abaixo da média? Os gols. Justamente porque a gente vê um time que performou todo acima da média, melhor do que a temporada inteira do que vinha fazendo, mas teve a 5ª pior conversão de finalização certa. Ou seja, teve posse, trocou passe, o passe foi para frente, o passe foi para o campo de ataque, gerou finalização, tá tudo lindo. Ou seja, tudo que foi treinado foi colocado em campo. Perfeito. Porém, não teve efetivo para concluir a execução. É que tem uma questão, Paulo, que eu sempre falo com os meninos aqui, que é o seguinte, o Paulinho, ele efetivamente nunca foi um goleador. É curioso que os números dele no Atlético, fazendo gols, acho que os números são superiores a passagens dele por outros clubes. Nunca foi um goleador. E ele perde, inclusive, muitas chances claras e tal. O Hulk teve uma queda acentuadíssima de rendimento. Então o Hulk não está resolvendo. O Paulinho, que eu adoro o Paulinho, acho o Paulinho um jogador muito necessário, perde muitos gols e nunca foi um goleador. E aí você tem que esperar agora de um Bernard, que não é um grande finalizador, embora faça muito bem, e de um Scarpa e tal, porque os seus outros dois do quarteto não estão resolvendo. Ou seja,
Você acha que você mudaria, Paulo, alguma coisa? Você mudaria, Olha, Paulinho, Hulk, ou mantém o quarteto e o quarteto que se ajuste? Esse esquema que ele falou, no 3-1-5-1, para mim, congestiona demais o ataque. Você fica sem espaço. É para o momento de desespero quase, né? Exatamente, momento de desespero. Para mim é errado, para mim. Porque, pô, você pega uma bola, tem 8 jogadores do adversário, mais 5, 6 seu, você vai tocar para quem? Qual espaço que você vai ter? Você tem que criar alternativas de espaço. Então você tem que voltar mais esses jogadores um pouco, ter mais criatividade aqui para você municiar 2 ou 3 jogadores que estão lá. Para mim, o que o Milito fez, para mim, é errado. Pode botar 5 jogadores lá e deixar desguardado como ele deixa lá com 3 jogadores. Uma roubada de bola, meu amigo, já era, como acontece sempre com o Atlético. Então, para mim, a metodologia do Milito, taticamente falando, para mim é errado. Isso para mim não é ser ofensivo. Isso para mim é você correr riscos à toa. Porque qualidade você tem, mas você vai juntar qualidade num espaço pequeno com 4, 5 jogadores, meu amigo, vai render o quê? Não vai render nada. O André tá aqui no meu ouvido. Kawasaki, não é Kawasaki não, André. Kamikaze. Tática kamikaze. O André tá aqui. Tática Kawasaki, não é Kawasaki, é kamikaze. Entendeu? É kamikaze. Você tá de acordo? Tá rolando uma tática meio kamikaze, eu vou meter 6 atacantes ali e eles que se virem porque na final do Mineiro deu certo? Ué, isso foi mostrado em cima de números. O Felipe foi muito bem aí, colocou os números do Atlético ontem, os números era para um time que construiu tanto, que criou tanto, ter saído com a vitória. Aí falha o sistema de ataque do Atlético que não tem sido efetivo. Agora, as posições, a busca pela vitória a qualquer custo, ela vai gerar esse tipo de desconforto defensivo. Isso vai acontecer, Paulo. Se o Atlético via aquele jogo de ontem e o entendimento que o Atlético tem, e que isso é fato, era que o jogo de ontem era para o Atlético buscar os 3 pontos. E isso na cabeça do Milito, quando foi dando ali 30 minutos do segundo tempo, é a meta kamikaze. É tentar a vitória a todo custo. E deu a possibilidade na reta final do contra-ataque do Juventude, que quase veio o gol da vitória da equipe do Sul. Então o Atlético, aí que é o negócio, tem que criar um meio termo. Nem todo ataque, nem todo defesa. O time tem que criar um modo para buscar vitórias, que não está adiantando nada. Gira bastante, tem muitos passes ofensivos, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E como ficou? 1-1. Então, sim, é isso. O Atlético, a verdade é que o Atlético faz uma péssima campanha, tá, gente? Não é uma campanha ruim, não. Para mim, uma péssima campanha. Muitos empates. Aquele trabalho do Milito de início ali, ele foi se esvaindo ao longo do tempo. Uma queda acentuadíssima de um jogador que é referência, porque a referência do Atlético, por exemplo, é impossível não fazer esse tipo de comparação num lugar onde o futebol é polarizado. A referência do Cruzeiro hoje é o Matheus Pereira, está comendo a bola. A referência do Atlético é o Hulk, não está jogando absolutamente nada. Só que é muito arriscado criticar o Hulk, porque as pessoas amam. Daqui a pouco, se ele faz 2 contra o Vasco, chupa, vai falar o quê? Eu vou falar que ele não fez mais do que obrigação, porque eu tenho que cobrar dele. Não posso cobrar da molecada. Eu não posso cobrar de quem não tem para entregar. Então a referência do Atlético não está rendendo. Isso é um problema. Porque ele não rende, eu tenho falado isso aqui, fica até chato. Sem a bola ele já não rende. Com a bola, uma queda acentuada. Junta tudo isso, você tem -1 em campo. É um problema. E outra coisa, os caras chegarem na cara do gol ali e perderem 200 gols como o Atlético perdeu, aí a tragédia ela é meio que anunciada, como foi ontem, mais uma vez, contra um adversário, para mim, extremamente burocrático no jogo. Vamos para um rápido intervalo.